Você já parou para pensar no poder que a Bíblia tem fora das igrejas? Ela não é só um livro sagrado. A Bíblia moldou civilizações, inspirou revoluções e até derrubou impérios. Mas no Brasil de hoje, ela tem ocupado um lugar cada vez mais político. E isso está gerando mais conflitos do que conversões. Quando a fé começa a influenciar leis, decretos e decisões de prefeitos, governadores e deputados, o que está realmente em jogo? Estamos defendendo valores morais ou estamos cruzando a perigosa fronteira entre fé e imposição? Nos últimos anos, o uso da Bíblia no cenário político brasileiro se intensificou. Prefeitos citando versículos para barrar eventos culturais. Deputados tentando proibir alterações no texto bíblico. Cidades trocando carnaval por shows evangélicos. Tudo com uma justificativa: defender os valores cristãos. Mas até onde isso é expressão de fé? E a partir de que ponto isso se torna uma ferramenta de controle? Neste vídeo, vamos conhecer 5 episódios reais e extremamente polêmicos em que a Bíblia influenciou decisões políticas no Brasil. E mais do que contar os fatos, vamos refletir sobre os riscos dessa mistura entre fé e poder. Jesus aprovaria essas decisões? Ou estamos apenas usando seu nome para justificar ações humanas? Se você busca fé, verdade e reflexão, fica comigo até o fim. O que você vai ouvir agora pode te fazer repensar muita coisa. Se esse tema te interessa, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que a Bíblia deve influenciar a política no Brasil? Fica comigo até o fim, porque o que você vai ver aqui pode te surpreender e talvez até mudar a sua opinião. Em março de 2025, a cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, virou manchete nacional por uma atitude inusitada do prefeito José Tomé. Ele vetou a realização de uma mostra de cinema LGBTQIA+, chamada V-Transforma, que aconteceria na Fundação Cultural da cidade. O motivo? Segundo ele, os filmes promoviam uma ideologia que contraria os valores cristãos e, portanto, não seriam compatíveis com um espaço público. Em suas redes sociais, o prefeito chegou a citar versículos bíblicos para justificar sua decisão. Um deles foi Romanos 1, 26, 27, em que o apóstolo Paulo fala sobre comportamentos sexuais considerados contrários à vontade de Deus. A reação foi imediata. Ativistas, artistas e defensores dos direitos humanos acusaram o prefeito de censura, intolerância religiosa e de promover um discurso de ódio. Por outro lado, muitos grupos cristãos o aplaudiram, dizendo que ele teve coragem de defender os princípios bíblicos, mesmo diante de tanta pressão. Mas será que Paulo, ao escrever aos Romanos no século I, imaginava que seus ensinamentos seriam usados para definir políticas públicas no Brasil do século XXI? Ele falava com uma comunidade cristã, vivendo sob o Império Romano, orientando espiritualmente os fiéis e não propondo leis civis. Já Jesus, que acolheu os excluídos e desafiou normas sociais e religiosas da sua época, provavelmente não vetaria um evento público com base em passagens bíblicas. Pelo contrário, ele nos ensinou a amar, ouvir e conviver, não a excluir. A cidade de Zedoca, no Maranhão, cancelou o tradicional carnaval de 2025. No lugar da folia, a prefeitura organizou o primeiro Zedoca com Cristo, um grande evento gospel. O curioso? Os cachês dos artistas cristãos ultrapassaram R$600 mil, pagos com recursos públicos. A prefeita Flávia Cunha, evangélica, disse que a decisão foi tomada para promover valores de paz, família e espiritualidade. A justificativa foi claramente baseada na fé cristã, mas a repercussão foi explosiva.
parte da população apoiou a mudança dizendo que o carnaval era excesso e pecado. Outra parte protestou, alegando que a decisão excluiu quem não professa a fé evangélica e feriu o caráter laico do Estado. Jesus jamais impôs a fé por meio de leis ou decretos. Ele ensinava por amor e exemplo, não por coerção. Substituir uma festa cultural por um culto usando verba pública é uma forma de evangelismo ou de imposição religiosa. Quando o poder público assume uma fé como padrão, o risco é claro: transformar diversidade em exclusão. Em março de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto de lei que proíbe qualquer alteração na Bíblia. Isso mesmo. Segundo o projeto, nenhuma editora, instituição ou pessoa pode adaptar, cortar ou adicionar qualquer parte ao texto bíblico, sob pena de processo por intolerância religiosa. O autor é o deputado Sargento Isidório, que também é pastor evangélico. Ele diz que a Bíblia está sendo deturpada por agendas ideológicas e que o projeto visa preservar a integridade da palavra de Deus. A proposta gerou uma avalanche de críticas. Teólogos, juristas, editoras e religiosos progressistas reagiram. Afinal, a Bíblia tem múltiplas versões há séculos. João Ferreira de Almeida, NVI, ARA, Bíblia Viva, entre outras. A tradução já é, por si só, uma forma de adaptação. E proibir comentários e estudos bíblicos pode ferir a liberdade acadêmica e de imprensa. A própria Bíblia foi copiada, traduzida, discutida e até modificada ao longo dos séculos, por judeus, cristãos, concílios e monges. Será que Deus precisa de uma lei humana para proteger sua palavra? A tentativa de trancar a Bíblia pode parecer zelo, mas também pode ser controle. E isso nunca foi o caminho do Evangelho. Vamos voltar alguns anos para entender um debate que ainda ecoa: o movimento Escola Sem Partido. Muitos de seus defensores citavam a Bíblia como base para remover das escolas temas como sexualidade, gênero, filosofia e sociologia. Alguns políticos chegaram a propor que versículos bíblicos fossem incluídos nas salas de aula, enquanto conteúdos considerados contrários à fé cristã fossem proibidos. A discussão chegou ao STF, que declarou inconstitucionais algumas dessas medidas, reforçando que o Brasil é um país laico e a educação deve ser científica e plural. A Bíblia ensina a educar os filhos no caminho do Senhor, mas também respeita o livre-arbítrio. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava. Fé se vive em casa, na igreja, na vida, mas o Estado educa para a diversidade. Essa é a beleza e o desafio de um país democrático. Por fim, voltamos ao Carnaval, o palco de outra polêmica. Em 2022 e 2025, escolas de samba como a Grande Rio e a Acadêmicos do Salgueiro fizeram homenagens às religiões de matriz africana: Candomblé, Umbanda e Orixás. Resultado: uma enxurrada de ataques nas redes sociais, muitos deles com base em versículos bíblicos. Grupos cristãos mais conservadores acusaram os desfiles de promover o satanismo e atacar a fé cristã. Mas os desfiles não atacavam o cristianismo. Eles exaltavam a história e resistência de tradições negras e brasileiras. Será que é bíblico julgar, condenar e atacar uma cultura diferente da nossa? Ou Jesus nos ensinou a dialogar com amor, como fez com a samaritana e o centurião romano? Defender sua fé é direito, desrespeitar a fé do outro é pecado e crime. O que esses 5 casos têm em comum? A Bíblia foi usada como justificativa para decisões políticas que afetam milhões de brasileiros. Em alguns momentos, com boas intenções. Em outros, como instrumento de controle, exclusão e poder.
O problema não está na Bíblia. Está na forma como ela é interpretada e usada. A palavra de Deus é viva, libertadora, transformadora, mas quando é usada como ferramenta de imposição e censura, ela perde seu poder espiritual e vira instrumento político. O próprio Jesus disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Talvez esteja na hora de revisitarmos essas palavras e entender que a fé deve iluminar a vida, mas não pode apagar os direitos do próximo. O canal Nos Passos da Bíblia é um espaço para reflexão, diálogo e verdade. E você faz parte disso. Se esse conteúdo falou ao seu coração, deixa seu comentário. Você acha que a Bíblia deve influenciar a política no Brasil? Curte, compartilha e se inscreve. E até a próxima. Nos Passos da Bíblia.